partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Feche os olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te honrar, Pai, nesta noite, nesse último dia desta campanha, Pai, cujo tema fala-nos de avivamento. Senhor, nós sabemos que todo avivamento genuíno acontece com a exposição da Tua palavra. Por isso nós te pedimos, fala conosco nesta noite, segundo a riqueza do Teu propósito, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra de Deus, buscando de Deus uma orientação para pregar no tema desta campanha, que é avivamento. Avivamento, embora seja um tema que tem sido muito pregado ultimamente, poucas pessoas conhecem na sua exatidão o que é avivamento. Quais são os benefícios que uma igreja tem quando ela recebe o avivamento genuíno? E não tem como nós falarmos de avivamento sem nos lembrarmos do maior avivamento que uma igreja já viveu até então na face da terra, que foi a igreja primitiva, lá no dia do Pentecostes. A Bíblia nos diz que o povo estavam todos reunidos orando, quando de repente vem um som como de um vento veemente e impetuoso, enche aquela casa, começa a se ouvir línguas repartidas como um de fogo, e o povo começa a falar em outros idiomas acerca das maravilhas do Senhor Jesus Cristo. A partir de então nasce a igreja na sua essência. Uma das coisas que me chama a atenção na igreja primitiva, e que nós muitas vezes estamos distante do que a igreja primitiva tinha como verdade, é que a igreja primitiva nasceu no meio do fogo. Lá não tinha homens letrados como nós temos hoje em dia. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que Pedro ele era um homem douto, mas ele tinha sobre si a presença do Espírito Santo. E a pregação de Pedro faz com que as pessoas se amutilem, comecem a chegar em multidões para servir ao Senhor. E quando chegamos aqui nessa parte do texto que nós lemos, nós vamos ver algumas características que precisam estar presentes na igreja do avivamento. Nós sabemos que quando nós falamos de avivamento, nós que somos pentecostais, nós já associamos avivamento com poder caindo na igreja, com pessoas rodando. Eu acredito em mistério de Deus. Tem alguém que acredita em mistério de Deus aqui? Mas avivamento é muito mais do que isso. O texto vai nos mostrar pelo menos 5 características de uma igreja que vive de fato e de verdade o avivamento. E nós vamos discorrer sobre essas 5 características desta noite. Por quê? Porque Deus me trouxe aqui com uma palavra para o teu coração. Deus me trouxe aqui hoje com uma palavra dos céus para a tua vida. Aleluia. E com uma palavra para esta igreja. A palavra de Deus é que Deus vai proporcionar um avivamento tão genuíno nessa igreja. Aleluia. Que Deus vai começar a alargar as tendas para a glória do Deus de Israel. A primeira característica que inevitavelmente precisa ter na igreja do avivamento está no versículo 42,
O texto diz assim, ó, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando eu li isso aqui, eu vi a primeira característica que precisa ter a igreja do avivamento. Não tem como haver avivamento se não tiver pregação da palavra de Deus. Não há avivamento sem a palavra. Por quê? Porque tudo que acontece na igreja é pela palavra. É a palavra de Deus quem cura, é a palavra de Deus quem liberta, é a palavra de Deus quem restaura, é a palavra de Deus que faz milagre. Como que a igreja primitiva crescia de maneira espantosa? É porque Deus levantava homens cheios da graça, que pregavam uma mensagem genuína, uma mensagem, aleluia, que mudava a vida, que mudava caráteres. Se nós abrimos no capítulo 8 do livro de Atos, nós vamos ver que a igreja está sendo assolada, perseguida por um homem chamado Saulo. E a Bíblia nos diz que os cristãos, eles se espalham, e Filipe, ele vai sozinho para a cidade de Samaria. E quando Filipe chega na cidade de Samaria, o texto diz que ele pregava a Jesus Cristo. E isso foi o suficiente para Deus trazer um avivamento na cidade de Samaria por meio de um único homem. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de uma quantidade exagerada para fazer avivamento. Deus não precisa, aleluia, de uma multidão para trazer um avivamento na igreja. Não. O que Deus precisa é que se levante um homem, uma mulher como Filipe, ainda que não tenha o conhecimento profundo teológico. Filipe não pregava teologia, ele pregava Jesus Cristo. Uma igreja que prega Jesus, uma igreja que tem Jesus como centro da sua pregação, aleluia, pode se levantar o inferno, pode se levantar a crise, pode se levantar o que for. Uma igreja que tem a palavra, uma igreja que está pronta para viver o avivamento genuíno. Sabe qual que é o nosso problema? É que a nossa geração está buscando avivamento sem pregação da palavra. A nossa geração está tão acostumada com essa movimentação que a internet, que os atrativos trazem para a igreja, que às vezes você vai num culto e tem tudo que é tipo de oportunidade e pouco se prioriza a palavra. Mas eu louvo a Deus porque eu estou numa igreja que prega a palavra, que prioriza a palavra, uma igreja, aleluia, que acredita no poder da palavra de Deus. Por que nós devemos pregar a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é uma proteção contra o pecado. O Salmo 119 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela também é luz para os nossos caminhos. O mesmo Salmo 119, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é o que santifica o homem. João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: Pai, santifica-os a verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. A Bíblia também nos diz que a palavra de Deus é uma arma. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Aleluia. E que mais? A palavra de Deus é um professor para a nossa vida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 26, diz que a palavra de Deus ela é apta a instruir. Então, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que prioriza a palavra, é uma igreja que está no caminho certo para viver um avivamento da parte de Deus. O que me chama a atenção
discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva, não tendo uma profundidade de conhecimento e a disposição que nós temos de livros hoje, eles não se acanhavam em pregar a palavra de Deus. Quer um segredo para viver um avivamento dentro da tua casa? No teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua empresa, nos seus negócios? Coloca a palavra de Deus à frente. E você vai ver o que Deus vai proporcionar na tua vida. A primeira característica da igreja que prega, que vive um avivamento genuíno, é uma igreja que ela está alicerçada na palavra de Deus. E o que eu acho interessante, o que me chama a atenção, é que uma igreja que prega uma palavra genuína, ela experimenta coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu conheço um pastor, talvez o pastor Adélio também o conheça, o pastor Damásio. Ele pastoreava uma igreja lá em Arthur Alvim. O nome da igreja era Unção de Renovo. E essa igreja era uma igreja muito abençoada, que o pastor ele priorizava a pregação da palavra. Só que era uma igreja que passava muitas necessidades financeiras. E Deus mandou uma família naquela congregação muito rica. E essa família começou a ser o alicerce, a sustentar a igreja financeiramente. Só que chegou um determinado momento que essa família começou a tentar dominar as decisões do pastor da igreja. A família começou a tentar impor algumas coisas para o pastor, e o pastor, na direção de Deus, na direção da palavra de Deus, ele bateu o pé contra essa família e disse: o pastor dessa igreja ainda continua sendo eu, e quem direciona a minha vida é a palavra de Deus. A família se rebelou, saiu da igreja, e o pai da família disse para o pastor Damásio: eu vou sair daqui e a sua igreja não vai ficar 2 meses de pé, porque eu sou o maior dizimista da sua igreja, e se eu sair, a sua igreja não vai ter condições nem de pagar aluguel. Lá no metrô Arthur Alvim, na Avenida Águia de Aia, perto, em frente à estação do metrô, é onde ficava a igreja dele. Hoje mudou de lugar. Em cima tinha um prostíbulo, e o segurança ficava na porta, era do lado da igreja. A família saiu e o pastor Damásio continuou pregando a palavra, mas preocupado com o sustento, com a manutenção financeira da igreja. Sabe o que Deus fez? Deus levantou um segurança e passou a ser dizimista da igreja. As prostitutas lá em cima mandavam oferta para o pastor. Sabe o que eu aprendo com isso? Que uma igreja que prega a palavra, ela não precisa se preocupar, aleluia, com quem vai ficar, com quem vai sair. Tem muita igreja que está sendo destruída por causa de panelinha. Tem muita igreja por aí, aleluia, que está sendo dividida ao meio por causa, aleluia, que o pastor ele está preocupado em segurar determinada família. Mas Deus está dizendo que o que faz uma igreja ficar de pé não é o dinheiro. O que faz uma igreja ficar de pé, ainda quando a oparia surimicanaraia, eu estou sentindo Deus aqui nesse altar, aleluia. O que faz uma igreja permanecer de pé ainda continua sendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus, aleluia. Enquanto eu prego a palavra, Deus ele se responsabiliza. Enquanto eu prego a palavra, aleluia, Deus ele faz o milagre acontecer. Enquanto eu estou pregando aqui, aleluia, que o ai de Deus caia sobre mim, porque eu estou pregando
promoveram o avivamento? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na pregação da palavra. Segundo, ainda no versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não tem como haver avivamento sem oração. E uma das marcas das igrejas pentecostais é que ela ora como ninguém ora. Uma das marcas do crente pentecostal é que ele enfrenta suas guerras na oração. A igreja está tão ligada no propósito de Deus que eles decidem orar. E quando eles oravam, Deus se responsabilizava por tudo. Tanto que a pregação começa a incomodar. Herodes começa a incomodar o Império Romano e eles chamam Pedro e João e dizem para ele: olha, vocês precisam parar de pregar o Evangelho, porque senão nós vamos matar vocês, nós vamos prender vocês. E a Bíblia nos diz que os discípulos, quando eles saem do conselho do Sinédrio, eles chamam a igreja e dizem: olha, estão tentando nos calar, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Atos capítulo 4, a partir do versículo 27, diz que eles começam a orar ao Senhor. E o versículo 31 diz que eles saíram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia a palavra de Deus. O que eu aprendo com isso? É que uma igreja que quer experimentar o avivamento é uma igreja que precisa ter uma rotina, uma vida de oração. Eu e minha esposa, nós estamos em um propósito de oração diária em casa. E às vezes a oração, nem sempre nós estamos com a nossa carne, com a nossa estrutura física pronta para orar. Chegamos no trabalho, cansado, mas nós estamos num propósito de oração em prol de um milagre na nossa vida. E é interessante, às vezes eu chego cansado do escritório, e aí a gente toma um café da tarde. Quando eu penso em assistir um pouco, o Espírito Santo ele me desperta e fala: vai para a oração, vai para o propósito, porque é na oração que eu vou mudar a história da tua vida. Tem muita gente que não ora mais. Tem muita gente que não tem mais propósito de oração. Não tem como haver avivamento sem oração. Talvez você queira que alguém da tua casa se renda aos pés do Senhor. Talvez você esteja buscando a salvação de alguém da tua família. Talvez você esteja buscando, aleluia, um milagre extraordinário. Deus está dizendo: o teu milagre virá quando você, aleluia, se dobrar no propósito da oração. Deus está nos chamando nesta noite a vivermos uma vida de oração. A Bíblia nos diz que certa feita Pedro e João estão indo para o templo, ao templo da oração, e na frente do templo tem um homem, aleluia, paralítico, e aquele homem diz para Pedro e João: olha, eu preciso de uma esmola. E Pedro e João diz: não, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Por que eles disseram isso? O que eu tenho eu te dou, porque eles tinham de Deus. Tem muita gente que quer dar, mas não tem nada de Deus, aleluia. Tem muita gente que quer profetizar e não tem nada de Deus. Pastor, como é que eu faço para ter de Deus? Desça no propósito da oração.
adoração. Aleluia. Jesus está chamando a nossa atenção nesta noite, está chamando a mim, a você, está dizendo: você precisa viver uma vida alicerçada na oração. Foi na oração, aleluia, que Deus fechou a boca do leão e Daniel adorou o nome do Senhor dentro da cova. Jesus está dizendo: a tua oração vai fechar a boca do leão. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia nos diz lá no Antigo Testamento que o império da Síria, ele agora se reúne para acabar com o povo judeu. E eles estão na porta de Jerusalém. Os muros estão cerrados, os portões fechados. E agora eles pensam o seguinte: os caldeus, nós vamos derrubar esse muro, vamos saquear a cidade e vamos acabar com aquele povo. Deus toma um homem cheio do Espírito Santo e ele compõe um salmo de oração, o salmo de número 46. E ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, porque ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, aleluia, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo. Aí o salmista dá um brado para aquele povo que está orando, dizendo: aquecai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquecai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite e profetizar para a tua vida, dizendo: você não precisa se preocupar, você não vai pegar na espada, você vai vencer essa guerra na adoração e na oração. Alabaria suri quebraria. Eu sinto Deus aqui nesse altar e Jesus está dizendo: aleluia, eu vou despertar crentes para orar mais, para buscar mais a minha presença. Sabe por quê? Porque Deus vai derramar um avivamento tão grande, mas tão grande nesta congregação, que a notícia vai chegar dizendo: Deus está fazendo coisa extraordinária. Aleluia. E o segredo vai ser a tua oração. É tudo pela oração, tudo. Por que a igreja primitiva ela suporta as lutas? Porque tem pregação da palavra. Aleluia! Porque tem oração. Santo e amado, poderoso e fiel. Quantas pessoas não querem mais orar? Hoje a palavra não é uma palavra que vai te dar chave de carro. A palavra de Deus não vai vir dizer para você que Deus vai dar a casa que você tanto almeja. Mas é uma palavra que ela quer transformar a tua vida de dentro para fora. Aleluia! Primeiro, a igreja primitiva tem palavra. Segundo, a igreja primitiva ela tem oração. Aleluia, Jesus. Terceiro, olha que interessante. Verso de número 43 diz assim: em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Uma das marcas do avivamento são os milagres, são as maravilhas que Deus ele proporciona. Embora hoje o nosso evangelho esteja tão light, eu ainda acredito num Deus que faz milagres. Tem crente aqui que acredita em Deus? É porque nós estamos vivendo em uma época, pastor Adriano, onde as pessoas estão tentando relativizar o poder de Deus. Estão tentando minimizar, colocar o poder de Deus numa cartilha, colocar o poder de Deus, e Deus ele ainda continua fazendo milagres. Deus ainda continua fazendo milagres extraordinários. A igreja primitiva ela experimenta milagres. E isso faz com que as pessoas se acheguem. Por quê? Porque aonde tem milagre, por que o inimigo da nossa alma usa algumas religiões com manifestações de falsos milagres? Porque o milagre acaba atraindo multidão. Só que a grande maioria dos milagres que acontecem aí fora são farsas. Mas o milagre genuíno na palavra ainda existe e é real. Talvez você precise de um milagre. E Deus me trouxe lá de São Mateus para dizer para você: o milagre ainda existe. O milagre ainda é uma realidade da igreja. Eu ouvi um testemunho uma vez de uma cantora muito conhecida lá em Pernambuco, chamada Miriam Pereira. A Miriam Pereira é aquele tipo de crente que a igreja pode estar cheia, todo mundo sabe que ela está lá. Se a igreja está vazia, o povo também sabe que ela está lá. Por quê? Porque o glória a Deus dela é o mais alto da igreja. Sabe aquele tipo de crente, igual tem alguns aqui que eu estou vendo, cheia da glória de Deus. Eu acredito que se ela morasse aqui na Zona Leste, ela congregaria aqui, pastor Adriano. Glória a Deus. Ela recebeu uma promessa de Deus, de que ela gravaria um CD. E como Deus, tudo que Deus promete, Deus cumpre, Deus dá um CD para ela. Naquela época, hoje ninguém usa mais CD, mas naquela época, 20 anos atrás, CD era um top, né? E ela foi convidada por um irmão a cantar em uma rádio que existe até o dia de hoje lá, chamada Rádio Maranata. A Rádio Maranata é uma rádio que não é de uma única denominação. Ou seja, um horário tem igreja pentecostal, outro horário tem igreja mais light. E o irmão que convidou ela era dessas igrejas que não acreditam no poder de Deus. Não acredita na manifestação do milagre de Deus. O irmão falou para ela: irmã, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar o teu ministério, mas a senhora é muito explosiva. Não precisa dessas coisas. A senhora fala umas línguas aí que ninguém entende. Então é assim, eu quero te abençoar, mas a senhora precisa me ajudar, eu te ajudar. Eu vou te dar a oportunidade da senhora cantar 2 canções do seu CD ao vivo na minha rádio. Só que na minha programação é proibido falar em línguas estranhas. E a irmã Miriam está no propósito de Deus, ela aceita o desafio e vai. Quando ela chega na rádio, o irmão diz para ela: se você cantar em mistério, eu vou ter que pedir para o sonoplasta baixar o som e você vai passar vergonha ao vivo. E ela começa a cantar a primeira canção. Sabe aquele fogo que alguns já sentiram aqui nessa noite? Começa a tomar nosso irmão dos pés à cabeça. E o dono da programação ele fica preocupado, porque a face dela muda. Você conhece um crente que está cheio da glória de Deus, só de olhar na cara dele. Vem umas línguas inteligíveis à sua mente e ela não canta, ela segura.
Mas Deus tinha um propósito na canção dela. Por quê? Porque lá do outro lado da rádio existia uma mulher que há 12 anos está passando pela penumbra, pela provação, pela dificuldade. Essa mulher, num acidente de carro, ela perde seu esposo. E a sua filha, ainda muito pequena, perde a movimentação do corpo e vai parar numa cadeira de roda. Então são 12 anos de luta, 12 anos de provações, mas essa irmã nunca deixou de orar, nunca deixou de dar glória a Deus, aleluia. Essa irmã passava a prova, mas ela ouvia a Rádio Maranata, limpava a casa ouvindo a Rádio Maranata, lavava a louça ouvindo a Rádio Maranata. A irmã Miriam Pereira está cantando, a irmã está lavando louça, a menina do lado direito da cadeira de roda. Quando a irmã Miriam Pereira vai cantar a segunda canção, só saem línguas estranhas dos lábios dela. Aí o dono da programação diz para o sonoplasta: abaixa o som. Quando o sonoplasta vai abaixar o som, chega o dono da rádio e diz: não mexe nessa mesa, porque eu conheço a vida desta mulher. A irmã Miriam Pereira recebe graça e ousadia e começa a cantar em mistério, De repente, lá do outro lado da rádio, a irmã está lavando louça, vem a menina tremendo na cadeira de roda. Talvez você não creia em milagre, mas eu ainda continuo crendo no Deus de milagre. Aleluia. A menina está tremendo, a mãe fica preocupada e diz: filha, o que está acontecendo? Aleluia. Você está passando mal? A menina diz: não, mamãe, a senhora não viu a luz que entrou aqui dentro de casa. Essa mulher na rádio está chamando meu nome, está falando comigo. A mãe dizia: não, filha, ela está falando em mistério, e quem fala em mistério o homem não entende, só Deus entende. A menina dizia assim, a mãe dizia não, de tanta insistência. A mãe pergunta: então o que é que ela está dizendo? A menina dizia: está dizendo, levanta desta cadeira e anda, levanta desta cadeira e anda. A menina salta na cadeira de roda, começa a andar pela casa. A irmã liga lá na rádio e diz: Deus entrou dentro da minha casa através da canção desta mulher, aleluia. Sabe o que é isso? Uma igreja que tem palavra, uma igreja que ora, ela traz os milagres da parte de Deus. Enquanto eu prego aqui, aleluia, eu sinto a graça de Deus para profetizar. O milagre vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa. O milagre vai, oh meu Deus do céu, Jesus está dizendo: eu estou descendo aqui nesse santuário, eu estou descendo aqui nessa igreja, nesta noite. Ei, você vai receber avivamento, mas é pela palavra, é tudo pela palavra. Meu Deus! Coisa linda, Jesus. Advogado, o irmão estava dirigindo tudo, já ficou preocupado. Falou: advogado, vai ficar falando quietinho. Aí quando acabou o culto, ele veio até mim e falou: rapaz, ele falou que você era advogado, mas você grita, você pula. Falei: porque eu sou advogado lá fora. Quando eu fiz os pés aqui dentro, eu sou servo de Deus. Se você está vendo eu pulando, é porque o diploma ficou lá fora. Aqui dentro, eu vou aqui trabalhar para o Espírito Santo de Deus. Eu preciso correr aqui. Quarto, olha o verso 45. Eles vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Quando eu li isso aqui,
eu vi a quarta característica da igreja no avivamento. A igreja não estava preocupada somente em suprir as necessidades espirituais. Você já observou que nós somos muito bons em dar palavras de conforto, de conselho? Aleluia. E somos péssimos em estender a mão e abençoar financeiramente a vida de pessoas? A igreja primitiva não. Eles repartiam os seus bens, porque um cristão não suportava ver o outro sofrendo. É fácil a gente encontrar isso hoje? Não é. Por quê? Porque nós estamos mais centralizados nos nossos interesses. Nós, quando ouvimos alguém passando necessidade, nós dizemos: eu vou orar por você, eu vou abençoar a tua vida, eu vou orar pela sua família. E nós não estendemos as mãos para abençoar as necessidades de nossos irmãos. Quantas pessoas que estão à nossa volta que padecem de necessidade financeira? Isso não é muito pregado nas igrejas hoje em dia, não. Mas Deus mudou-se para pregar para uma igreja santa, para uma igreja alicerçada na palavra. E Deus está chamando a minha e a tua atenção e dizendo a nós precisamos estar atentos para as necessidades físicas e materiais das pessoas que estão à nossa volta. Vê como fala até agora, pastor. Por quê? Porque nós queremos abençoar, nós queremos ser abençoados. Mas nós não queremos abençoar. Olha o que Tiago, capítulo 2, do 13 ao 17 diz. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O doutor Tiago, ele escreve uma epístola para mostrar para os cristãos daquela época que evangelho não é apenas teoria. Evangelho precisa ser praticado. E uma das coisas que marcava a igreja primitiva era essa sensibilidade que os discípulos tinham de enxergar a necessidade física, a necessidade material dos irmãos da congregação. Deus quer fazer um grande avivamento neste lugar. Aleluia! Mas Ele quer que esse avivamento esteja de acordo com a palavra. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que você precisa estar mais sensível para abençoar vidas de pessoas. Quase sempre eu conto isso nas igrejas. Eu estava na Avenida Aricanduva e na frente tinha um carro que eu sou apaixonado por aquele carro, sou louco para ter. E aí chegou um rapaz, veio até meu carro, bateu no vidro e disse: você pode me ajudar? E eu falei para ele que não tinha. Ele foi no carro, o carro que eu sempre quis ter. Quando ele falou que precisava de ajuda, o dono daquele carro abaixou o vidro e abençoou a vida daquele homem. Deus falou para mim: está vendo? Sabe o que é isso? Generosidade. Por que ele é abençoado financeiramente? Porque ele abençoa pessoas. E aquilo para mim foi como se fosse um tapa na minha cara. Porque nós pregamos muito
e fazemos pouco. Nós falamos muito de amor, mas vivemos pouco o amor de Deus. Deus tem algo grande para realizar nessa congregação, nessa eleição. E eu quero profetizar que uma das marcas dessa igreja, pastor Adriano, será essa sensibilidade da igreja em abençoar vidas, em enxergar a necessidade da obra, a necessidade de pessoas, e essa igreja será conhecida como a igreja mais generosa aqui de Guaianazes, para a glória de Deus. Deus me trouxe aqui, eu conheço muitos amigos que estão à minha volta, mas Deus me trouxe aqui com uma palavra específica para essa congregação, e a palavra que eu tenho para você é essa: Deus, Ele vai abençoar você tanto, que você não vai pedir emprestado. Deus vai te dar condições de abençoar vidas para a glória de Deus. Para nós encerrarmos, versículo 46: e perseveravam unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver diversas vezes o escritor falando que a igreja era unânime, que a igreja era unida, que a igreja era um só o coração, uma só a alma daquele povo. Quando eu li isso aqui, eu vi a quinta característica de uma igreja que vai viver o avivamento. É uma igreja marcada pela unidade. Não tem como haver avivamento sem a união. Não tem como Deus derramar graça em um lugar dividido. O salmista, ele escreveu o Salmo 133 e diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Já estou partindo para o final do meu sermão. Deus me trouxe aqui para dizer para você que você precisa deixar as diferenças de lado. Porque nós somos diferentes. Os membros do nosso corpo são diferentes, mas isso não desqualifica a unidade do corpo. Unidade é você viver em unidade apesar das diferenças, da diversidade. Aleluia. Talvez você não goste do jeito do pastor, do jeito da irmã, ou vice-versa. Deus está dizendo: você precisa manter a unidade. Por quê? Porque uma igreja unida, não existe poder político que acabe com ela. Uma igreja unida, não existe crise financeira que acabe com ela. Uma igreja unida, aleluia, ela experimenta a mão de Deus sobre ela, o favor de Deus, a bênção de Deus. E eu estou encerrando aqui dizendo: Deus, Ele quer tratar com a unidade dessa igreja. Aleluia. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas a minha igreja é unida. A tua casa é uma extensão da igreja. Talvez você é unido aqui, mas dentro da tua casa não há unidade, não há comunhão. Deus está dizendo: você quer salvar alguém da tua casa? Comece a ser mais unido. Abrace o teu filho, abrace a tua família. Aí você vai cantar o cântico de avivamento dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se coloque de pé. Eu falo aos seus ouvidos há 50 minutos. 50 minutos você não vai conseguir gravar tudo que foi pregado. Mas 5 coisas você não pode esquecer. Porque são essas 5 coisas que vão marcar a história dessa igreja pelo avivamento. Primeiro, priorize a pregação da palavra. Segundo, tenha uma vida de oração. Terceiro, experimente e acredite em milagres da parte de Deus. Quarto, esteja pronto para reconhecer as necessidades materiais do seu irmão. E quinto, mantenha-se unidos.
E vocês verão aonde vocês vão chegar para a glória de Deus. Feche seus olhos, Senhor. De novo, Pai, te agradeço por esse culto, por essa palavra. Eu quero te pedir, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a liderança do pastor Adriano, os obreiros, cada membro dessa igreja, que essa palavra possa sair do papel e que eles possam experimentar na prática tudo aquilo que foi pregado nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Obrigado, professor Coelho. Nós estamos para o pastor Marcelo. Pode se sentar, meus queridos. Já estamos encerrando. Antes de mais nada, eu quero perguntar: será que dá para a gente convidar de novo o pastor Marcelo? Pode voltar novamente para uma palavra aí? Meus parabéns, meu pastor. Deus abençoe o senhor e sua esposa, Débora, por isso você dá graça, viu, filho? Em nome de Jesus, e a bênção é grande. Meus irmãos, já estamos encerrando. Lembrando a vocês que todas as quartas nós temos o nosso trabalho, enfim, você participe, venha em nome de Jesus, tá? Os domingos pela manhã, a nossa consagração. Domingo que vem já é ceia, isso. Nós, em decorrência da campanha aqui, nós protelamos a nossa ceia e nós vamos então fazer para a semana que vem. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Tá? Glória a Deus. Esse domingo eu vou fazer uma experiência. Esse domingo nós vamos fazer à noite a ceia. Vamos ver como é que vai ser a situação. Então, ao invés de fazer de manhã, nós vamos fazer à noite, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Que hora que vai ser o culto domingo que vem? 18h30. Nós vamos fazer a ceia pela noite, tá bom? E se ver que também não vai colaborar, volta para de manhã novamente, tá certo? Quem entendeu, diga amém. Amém. Diga assim comigo: quem é cristão, cultua aos domingos, tá bom? Então, ceia, é importante nós estarmos, no nome de Jesus. Pastor, eu não sou batizado nas águas, não posso participar. Meu irmão, ceia é sinônimo de comunhão. Não é porque eu não vou comer do pão que eu vou deixar de estar em comunhão. Deu para entender, diga amém. A ceia é o símbolo da comunhão vertical e horizontal. Minha comunhão com Deus e minha comunhão com a igreja. Mas eu vou repetir, ela é um símbolo. A minha ação prática é o culto dentro da casa do Senhor. Diga amém, Jesus. Eu lembrei aqui a passagem, acho que é o versículo 47, né? O pastor Marcelo leu, o texto diz: e eles perseveraram unanimemente todos os dias no templo. A gente só tem 2 cultos. Eles perseveraram todo dia. Todo dia eles iam para o culto. Bom, o que mais que você vai falar? É isso aí. Acho que não faltou nada, bem tranquilo e a bênção é grande, tá? Logo, muito em breve, a minha esposa já falei com ela, nós vamos estar organizando um encontro de casais aqui. Quem entendeu, diga amém. Um encontro de casais aqui, no mês de julho, isso, lá, setembro, né? Setembro que vai ser feito. E aí, enfim, já que vai fazer em setembro, o evento eu vou já, no meio do caminho, já vou preparar um café teológico para vocês. A gente vai, assim, movimentos em cima de movimentos. Quem entendeu, diga amém. Então, nós vamos preparar de novo um café teológico e os irmãos vão poder participar. Vamos levantar e agradecer ao Senhor. Deus abençoe o meu pastor Marcelo. Deus abençoe as minhas queridas ali da Resgate. Que Deus abençoe. Fiquei lisonjeado hoje, viu? O Marinho, companhia, a Marcéia, a filhona da Marcéia ali. Fiquei muito feliz, viu? Deus abençoe, Dani. Olha aí, Dani. Olha aí. Pastor, a Maria me mandou mensagem. Aí falou assim: que hora que eu culto? Eu vou estar lá. Eu falei: você é a Maricela? Ela falou: sim, e a Janaína? Eu falei: ô glória. Eu cheguei, elas estavam aqui. Que coisa chique, né? Vocês são abençoados. Ainda bem que tem o contato aí da Simone, né? Dá para falar com as meninas aí. Deus abençoe. Ganhe a noite com vocês, viu? Graças a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus.
Vamos agradecer o Senhor aqui em nome de Jesus. Faz uma oração, companheiro. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus digno de toda glória, queremos, Pai querido, Deus amado, te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade na tua presença. Queremos, Pai querido, Deus amado, te agradecer porque o Senhor falou conosco. Pai querido, Deus amado, eu peço que o Senhor leve o teu povo para casa em paz e segurança. Abençoa, Pai querido, Deus amado, esta semana que se inicia hoje na tua presença. Pai querido, Deus amado, eu peço que o Senhor venha abrindo porta onde não há porta, venha descendo com o teu milagre, descendo com a tua providência. Que a partir de hoje, Pai querido, Deus amado, nós podemos mostrar, Pai querido, Deus amado, o sinal do avivamento na nossa vida. Senhor, Pai querido, Deus amado, eu peço, abençoa o teu povo e levanta, Pai querido, Deus amado, cada um como um canal de bênção, Pai querido, Deus amado, para fazer a tua obra e fazer, Pai querido, Deus amado, o teu querer e a tua vontade. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Diga assim comigo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por mais um dia de de salvação. Estenda as suas mãos para os céus, em nome de Jesus. Antusa, dá a bênção apostólica aí, Antusa. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja, mais uma vez. Vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E os que crê, digam amém. Sejam abençoados em nome de Jesus.